Eu nunca fui o tipo de mulher que acreditava em contos de fadas, mas também nunca pensei que minha história terminaria com tamanha humilhação. Quando o meu casamento começou a desmoronar, eu tentei me preparar emocionalmente para o fim. Me convenci de que o divórcio era apenas um novo começo, que a dor iria passar, que a vida seguiria. Mas ninguém se prepara para ser traída por alguém que você viu crescer, alguém que você acolheu como parte da família. A facada não veio só do homem que prometeu me amar. Veio também de quem eu chamava de filha. A casa já estava em silêncio havia semanas. Eu e ele mal trocávamos palavras. As refeições eram silenciosas, os olhares vazios. Eu sabia que algo estava errado, que a gente já não se encontrava mais, nem no toque, nem no afeto. E mesmo assim, quando ele pediu o divórcio, eu chorei. Não por ele, mas pela história que eu construí sozinha durante anos. Achei que aquela era a dor final. Achei que, ao assinar os papéis, eu poderia enfim respirar. Mas a vida e a maldade humana ainda tinha mais uma ferida para me entregar. Ela chegou na nossa vida sorrindo, jovem, carismática, cheia de planos. Eu a acolhi com o coração aberto. Nunca a vi como uma rival. Pelo contrário, tratei como filha, aconselhei, ajudei quando brigava com o meu filho, escutei seus desabafos. Ela me chamava de segunda mãe. E eu me sentia honrada por isso, porque ser sogra, para mim, nunca foi sinônimo de distância. Foi afeto, foi cuidado. Eu jamais poderia imaginar que por trás daquele sorriso havia uma intenção tão cruel. Uma semana, 7 dias antes de assinar o divórcio. Era para ser só um fechamento formal de um ciclo, uma etapa dolorosa, mas necessária. Eu me lembro bem daquela semana, dos olhares trocados entre os dois, da forma como ela evitava me encarar, como ele estava mais ansioso, mais inquieto. Meu instinto gritou, mas eu calei. A gente aprende a duvidar da própria intuição quando ama. Eu preferia achar que era só minha cabeça cansada, meu coração desconfiado demais. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. O que eu descobri naquele dia não foi só uma traição, foi uma quebra total da minha identidade, como mulher, como esposa, como mãe, como sogra. Eu vi meu mundo ruir por completo. E não foi só pela cama em que eles estavam, foi pelo espaço emocional que ocuparam, pela desumanidade do ato, pela frieza com que seguiram a vida, como se nada tivesse acontecido. Enquanto eu morria por dentro, eles viviam normalmente, sem culpa, sem arrependimento, como se eu fosse apenas um incômodo a ser esquecido. Eu não gritei, não fiz escândalo. Quando vi com meus próprios olhos, minha reação foi o silêncio. Um silêncio que gritava tanto dentro de mim que parecia me consumir. Eu queria acordar daquele pesadelo, queria acreditar que estava imaginando, mas os dois corpos ali, juntos, destruíram qualquer esperança de que aquilo fosse um erro, uma confusão. Não era. Era real. E era cruel. Não sei o que doeu mais, a traição dele ou o olhar dela quando me viu ali. Ela não demonstrou vergonha, apenas se cobriu e virou o rosto, como se eu fosse a intrusa, como se eu estivesse atrapalhando alguma coisa. Aquele olhar vai me assombrar pelo resto da vida, porque foi ali que eu percebi, não tinha sido um deslize, tinha sido uma escolha, uma decisão consciente e calculada. Meu corpo tremia, a alma parecia ter se deslocado de mim. Eu saí do quarto sem dizer uma palavra, fechei a porta devagar, sentei na cozinha e chorei em silêncio. O mundo não parou. O telefone tocou, a chaleira apitou, a rua seguia seu ritmo, mas dentro de mim, tudo estava em ruínas. E mesmo assim, eu soube naquele instante que ninguém além de mim sentiria aquela dor. Eu estava só. Muita gente acha que o fim de um casamento é a parte mais difícil, mas não é. Difícil mesmo é o que você descobre antes dele terminar. É saber que o tempo que você deu, a confiança que você ofereceu, foi usada contra você. Que duas pessoas que você amava profundamente, de jeitos diferentes, conseguiram se unir para destruir tudo que você construiu. E ainda assim, seguiram a vida, como se você fosse descartável.
Hoje eu conto essa história não para causar pena, mas para tirar um peso que carrego no peito. Não falei com ninguém por muito tempo. Guardei tudo para mim. Mas agora eu quero que outras mulheres saibam. Você não está louca, não está exagerando, e não está sozinha. Às vezes, a traição vem de onde menos esperamos, e a força vem de onde achávamos que não existia mais nada. Eu sempre fui o tipo de mulher que acreditava que amor era construção diária, que casamento era feito de paciência, entrega e compromisso. Desde nova, sonhava em ter uma família sólida, onde todo mundo se sentisse acolhido. Meus pais me ensinaram a nunca abandonar quem se ama, e eu levei esse valor a sério, talvez até demais. Por isso, quando me casei, entrei com o coração inteiro. Me entreguei sem reservas, me tornei aquela que cuida de tudo, que antecipa necessidades, que coloca o outro em primeiro lugar. Durante muitos anos, eu fui o centro de uma casa cheia de rotinas, risos e até silêncios confortáveis. Fazia o café da manhã, deixava bilhetinhos na marmita dele, me preocupava com as datas importantes. Nunca fui perfeita, mas dava tudo de mim. E mesmo quando ele começava a se distanciar, mesmo quando os abraços ficavam mais rápidos e os beijos mais frios, eu ainda insistia. Porque eu não sabia amar pela metade. Amar, para mim, era insistir, era não desistir fácil. Eu não era só esposa, também era mãe, amiga, ouvinte. Era aquela que estava sempre ali. Meu filho cresceu vendo uma mulher que lutava pela família com unhas e dentes. E mesmo quando ele saiu de casa e casou, eu continuei sendo essa mulher que tentava manter todos por perto. Organizava almoços de domingo, ligava nos aniversários, fazia questão de lembrar quem gostava de que prato. Eu acreditava, de verdade, que pequenos gestos sustentavam grandes laços. Quando conheci a namorada do meu filho, que mais tarde se tornaria minha nora, eu quis que ela se sentisse parte da nossa família desde o primeiro dia. Abri as portas da minha casa e, mais do que isso, abri meu coração. Eu enxergava nela a mulher que caminharia ao lado do meu filho por toda a vida, e eu torcia para que eles fossem felizes. Era sincero, era genuíno. A última coisa que eu poderia imaginar era que, anos depois, ela usaria tudo isso contra mim. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Nunca fui uma mulher que viveu para si. E talvez aí esteja o meu erro. Eu me acostumei a viver pelos outros, a colocar a felicidade alheia na frente da minha. Não por submissão, mas por amor. Eu sentia prazer em cuidar, em ver todos bem. Mas com o tempo, fui me apagando. Fui virando só a mãe, a esposa, a sogra. E esqueci de ser eu. Esqueci de olhar no espelho e perguntar: quem sou eu, além do que faço pelos outros? Eu era aquela mulher que defendia o marido, mesmo quando ele errava. Que pedia paciência para o filho quando o pai estava distante. Que buscava conciliar as dores familiares sem nunca mostrar a própria dor. Eu guardava as lágrimas para o banho. Engolia o choro no travesseiro, porque eu acreditava que ser forte era proteger os outros da minha tristeza. Hoje, eu vejo o quanto isso me fez mal, mas naquela época, eu achava que estava fazendo o certo. Tive sonhos, vários, mas deixei quase todos para depois. Adiei cursos, viagens, vontades, tudo pelo bem da família. Me dizia, mais para frente eu faço. Mas esse mais para frente nunca chegava. Sempre havia uma prioridade maior. Um problema do filho, uma crise no casamento, uma conta para pagar. E assim, fui ficando em segundo plano, aos poucos, quase sem perceber. Até que um dia, me dei conta de que eu não fazia ideia do que me fazia feliz. Eu achava que fidelidade era uma via de mão dupla. Que quem ama, cuida. Que quem se compromete, respeita. Por isso, a dor da traição não foi só pelo ato físico. Foi pela quebra de tudo o que eu acreditava. Foi como se alguém tivesse pegado todas as minhas certezas, todos os valores que me sustentavam, e rasgado diante dos meus olhos. Eu não perdi só um marido. Eu perdi a referência que eu tinha de mim mesma. Eu não sou perfeita, cometi erros, me calei quando devia falar. Cedi demais, perdoei sem limites,
Mas tudo isso eu fiz por acreditar que o amor valia a pena, que a família era um projeto para a vida toda. E mesmo depois de tudo o que aconteceu, uma parte de mim ainda se pergunta se eu poderia ter feito algo diferente, se eu poderia ter impedido. Mas a verdade é que nenhuma mulher merece ser traída por aqueles que ela mais protegeu. Hoje, quando olho para trás, vejo uma mulher que amou com verdade, que construiu com carinho, que se doou até o fim. E é por isso que eu escolhi contar minha história. Não para reviver a dor, mas para honrar quem eu fui. E quem tantas mulheres também são. Porque existe muita força em quem ama tanto. E mesmo que o mundo tenha me quebrado por dentro, eu ainda me orgulho da mulher que fui antes de tudo desmoronar. Nos primeiros anos, éramos parceiros. Havia troca, planos, cumplicidade. Eu conhecia o gosto do café dele, e ele sabia quando eu precisava de silêncio. Mas aos poucos, sem alarde, sem brigas grandes, fomos nos afastando. Começou com uma conversa que não aconteceu, uma mão que não foi segurada, um beijo que foi esquecido na saída, pequenos gestos que, somados, viraram um abismo entre nós. E esse abismo crescia a cada dia. E o pior é que ninguém falava sobre isso. Ele não gritava, não batia portas, não sumia por dias. A ausência dele era mais cruel. Era a ausência dentro da presença. Estava ali, mas não me via. Respondia, mas não escutava. Dormia ao meu lado, mas parecia tão distante que eu podia jurar que o lençol dividia dois planetas. E o silêncio começou a me machucar, porque quando o amor adoece, não vem em forma de explosão, vem em forma de vazio. Comecei a me perguntar se era culpa minha. Será que eu tinha deixado de ser interessante? Será que estava velha demais, cansada demais, comum demais? Passei a me arrumar mais, tentar conversar mais, preparar os pratos que ele gostava, mas nada parecia funcionar. O olhar dele já não me procurava, e eu me sentia invisível. E quando uma mulher começa a se sentir invisível dentro da própria casa, alguma coisa muito errada já aconteceu. As conversas viraram monólogos. Eu falava do meu dia, das preocupações, das lembranças, e ele apenas respondia com ou depois a gente vê. Aquilo me doía de um jeito que nem sei explicar, porque não era uma resposta seca, era uma indiferença que congelava tudo por dentro. Às vezes, eu tinha vontade de gritar, só para ver se ele ainda era capaz de reagir. Mas o medo do silêncio ser maior que o grito me paralisava. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. As datas importantes passaram a ser esquecidas. Aniversário de casamento, meu aniversário, o dia em que nos conhecemos, tudo virou apenas mais um dia no calendário dele. Enquanto eu guardava bilhetes antigos e ainda colocava perfume especial em dias marcados, ele nem lembrava. Eu fingia que não me importava, que era só um detalhe. Mas cada esquecimento dele era um lembrete cruel de que eu já não fazia parte da lista de prioridades. Comecei a dormir virada para o lado oposto. Por costume, por defesa, por tristeza. Às vezes, acordava no meio da noite e via que ele nem estava mais na cama. Dizia que ia ver televisão, que estava sem sono. Mas a verdade era que ele já não se sentia mais em casa, ao meu lado. E eu, por mais que doesse, preferia fingir que não percebia. Porque o medo de encarar a verdade era maior que a dor de conviver com a mentira. A intimidade virou um ritual mecânico, e depois, nem isso. Os beijos ficaram escassos, os toques rarearam, e quando aconteciam, pareciam obrigações. Eu tentava me convencer de que era só uma fase, que todo casamento passa por altos e baixos. Mas no fundo, eu sabia, aquilo não era uma fase, era o fim começando a se instalar devagar, feito infiltração que ninguém vê até que a parede desaba. Meus desabafos passaram a ser comigo mesma. Eu falava com as paredes, chorava no banheiro, sorria em frente aos outros. Por fora, éramos o casal de sempre, discretos, tranquilos, casados há muitos anos. Mas por dentro, eu já estava sozinha fazia tempo, e acho que ele também. Só que nenhum de nós teve coragem de dizer em voz alta: estamos apenas dividindo um espaço. O amor ficou no passado. Até nossos filhos perceberam.
Meu filho me perguntava se estava tudo bem. Eu dizia que sim, que era cansaço. Mas o olhar dele mostrava que ele sabia que algo estava errado. Quando você convive com alguém por anos, os detalhes falam mais que as palavras. E os detalhes estavam gritando. Mas eu continuei sustentando aquela fachada, porque aceitar o fim às vezes parece pior do que seguir fingindo que ainda existe algo a ser salvo. Chegou um ponto em que o silêncio não era mais incômodo, era rotina. A dor já tinha virado parte dos meus dias. Eu me olhava no espelho e via uma mulher que resistia, mas que já não sabia mais por quê. E foi nesse ponto que eu percebi: o que estava ruindo não era só o casamento, era a minha esperança. E quando a esperança acaba, o amor já foi embora há muito tempo. Quando meu filho me contou que estava apaixonado, os olhos dele brilhavam de um jeito que eu não via há muito tempo. E aquilo me emocionou. Como mãe, tudo que a gente quer é ver os filhos bem, amando e sendo amados. Eu fiquei curiosa. Queria conhecer logo a mulher que tinha despertado esse sorriso nele. E quando ela chegou, era simpática, doce, educada, com um jeito leve de conversar e uma energia boa. Eu, de cara, gostei dela. Ela entrou na nossa casa sorrindo, trazendo um bolo feito por ela mesma e um presente simples para mim, uma caneca com a frase "Melhor sogra do mundo". Eu ri, agradeci e senti que ela queria agradar. E, sinceramente, consegui ver verdade naquele gesto. Era jovem, ainda aprendendo a se posicionar na vida, mas com vontade de fazer parte. E eu, que sempre sonhei com uma família grande e unida, me abri completamente para ela. Lembro que no primeiro Natal que passamos juntas, ela me ajudou a montar a árvore de manhã. Ficamos horas conversando, rindo, contando histórias. Foi ali que senti que talvez eu tivesse ganhado mais que uma nora. Talvez tivesse ganhado uma filha. Porque ela me escutava, me olhava nos olhos, dizia que admirava minha história. E aquilo me aquecia o coração. Depois de tantos silêncios dentro do casamento, ter alguém nova trazendo afeto para casa me fazia bem. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Com o tempo, ela começou a me pedir conselhos. Quando brigava com meu filho, era comigo que desabafava. Eu escutava com atenção, tomava cuidado para não me envolver demais, mas fazia questão de mostrar que ela podia contar comigo. Aos poucos, ela começou a me chamar de segunda mãe. E por mais que isso não fosse comum na nossa relação familiar, eu deixei. Porque eu sentia que estava nascendo ali um vínculo sincero. Ela me ligava sozinha, mesmo quando meu filho estava ocupado. Às vezes, passava a tarde comigo, só para tomar café e conversar. Eu a levava ao salão, a ajudava com algumas decisões da casa nova, até emprestei vestidos meus para ela usar em jantares. Era uma relação de proximidade, de troca, e eu me envolvi como se realmente tivesse mais uma filha. Me dava prazer cuidar dela, ver que ela estava bem, fazer parte da vida dela. Fui eu quem a acompanhou na escolha do vestido do noivado. Me emocionei mais do que ela, talvez. Lembro da forma como ela saiu do provador e me perguntou: "A senhora acha que ele vai gostar?" Era um momento tão íntimo, tão familiar, que por dentro eu agradeci a vida por estar ganhando uma nora tão carinhosa. Naquele dia, prometi a mim mesma que faria de tudo para que ela se sentisse acolhida e protegida como parte da nossa casa. Quando eles se casaram, eu ajudei em tudo. Organizei parte da cerimônia, fiz lembrancinhas à mão, escrevi votos de bênção para ler durante a festa. Eu vibrava com a felicidade dos dois. Ver meu filho feliz era meu maior presente. E ver que ela fazia ele sorrir, como há muito tempo eu não via, me trazia esperança. Esperança de que talvez o amor entre eles fosse mais forte que as dificuldades. Esperança de que ela cuidaria bem dele. Que ela me elogiava para todo mundo. Dizia que eu era uma sogra rara, que muitas amigas reclamavam das mães dos maridos, mas que ela não tinha do que se queixar. Me elogiava publicamente, me abraçava em aniversários, fazia questão de incluir meu nome em tudo. E eu, ingênua talvez, tomava tudo aquilo como afeto verdadeiro. Acreditava que entre nós havia respeito, carinho,
e até admiração mútua. Eu não desconfiava de nada. Mesmo quando meu casamento já mostrava sinais de desgaste, ela nunca deixou de me procurar. Pelo contrário, parecia até mais presente. Às vezes eu achava que ela percebia minha tristeza e por isso tentava me animar. Dizia que eu era forte, que era uma mulher incrível, e eu acreditava. Porque quando alguém olha nos seus olhos com ternura, você não pensa que por trás daquelas palavras pode haver algo escuro? A gente quer acreditar na bondade. Hoje, olhando para trás, vejo que talvez eu tenha confundido gentileza com sinceridade. Talvez eu tenha entregado meu afeto para alguém que nunca soube o que fazer com ele. Mas na época, eu a amava como filha. E é isso que dói mais. Não foi só meu marido que me traiu. Foi também aquela que eu acolhi, abracei, defendi e chamei de família. E a verdade mais cruel é essa: quando a traição vem de quem você protegeu, a dor rasga mais fundo. No começo, era só um incômodo sutil, um olhar mais longo do que o necessário, um riso meio fora de hora, um toque no braço que parecia inocente demais, mas que deixava algo estranho no ar. Eu percebia essas pequenas coisas e sentia um aperto no estômago, mas logo me repreendia. Você está imaginando coisas, eles se dão bem? Só isso. E assim, dia após dia, fui engolindo minha intuição, como se ela fosse só ciúmes mal resolvido ou paranoia de uma mulher cansada. Teve uma vez em que entrei na sala e eles silenciaram na mesma hora. Os dois estavam rindo, conversando baixo, quase sussurrando. Quando me viram, trocaram olhares rápidos e ficaram sérios. Ela se levantou e foi para a cozinha. Ele pegou o controle remoto e fingiu que estava procurando algo na TV. Aquilo me deixou desconcertada, mas eu respirei fundo, sorri como se nada tivesse acontecido e fui ajudá-la com os pratos. Eu não queria ser aquela mulher que desconfia de tudo. Não queria viver sob a sombra da dúvida. Comecei a reparar que ela sabia coisas que só ele e eu tínhamos conversado. Comentários que eu fazia em particular com meu marido apareciam do nada na boca dela. E ele fingia surpresa, como se não entendesse como ela sabia. Eu perguntava: "Você contou para ela?" E ele respondia com naturalidade: "Ah, falei por alto, nada demais." E eu fingia que acreditava, mas por dentro, alguma coisa já gritava que havia uma proximidade que ia além do normal. As redes sociais também começaram a me incomodar. Curtidas frequentes nas fotos um do outro, comentários internos, emojis que poderiam passar despercebidos por qualquer um, menos por mim. Eu via tudo e me calava, porque eu sabia que se questionasse, iriam me chamar de exagerada, de dramática, de insegura, e no fundo, talvez eu mesma não quisesse ouvir as respostas. Às vezes, é mais fácil fingir que não viu do que enfrentar o que está bem diante dos nossos olhos. Lembro de um jantar em especial. Estávamos os três na mesa e ele elogiou o novo perfume dela. Disse que era doce, mas marcante, exatamente como ela. Ela corou, agradeceu com um sorriso quase tímido e desviou o olhar. Eu congelei. Por dentro, a frase martelava como um tapa, mas por fora, forcei um riso e continuei comendo, porque naquela altura, eu já estava treinada a ignorar os socos emocionais que recebia disfarçados de palavras inocentes. As ausências dele se tornaram mais frequentes, reuniões de trabalho, viagens rápidas, vou só dar uma volta. E curiosamente, nesses períodos, ela também parecia mais distante. Quando voltavam, trocavam olhares cúmplices, um tipo de silêncio entre eles que falava mais do que qualquer conversa. Eu notava tudo, e mesmo assim, me silenciava. Porque eu tinha medo de me tornar inimiga dentro da minha própria casa, se dissesse em voz alta o que já era evidente. Ela começou a me evitar, parou de me visitar sozinha, como fazia antes. Não me ligava mais, não pedia conselhos. Quando nos encontrávamos, o abraço era frio, a conversa era mecânica. Eu tentava puxar assunto, mas ela estava sempre com pressa ou cansada. Aos poucos, aquela que me chamava de segunda mãe foi se afastando como se eu tivesse feito algo errado.
E eu, em vez de confrontá-la, tentava me reconquistar. Porque eu não entendia, ainda, que não era sobre mim. Teve uma tarde em que cheguei de surpresa em casa. Ele tinha dito que estaria no trabalho. Mas o carro dele estava ali, na garagem. Entrei devagar, com uma inquietação no peito. A televisão estava ligada e a porta do quarto dele, fechada. Do quarto, não o nosso, o de hóspedes. Silêncio. Depois, passos. Quando ele saiu, me disse que estava tirando um cochilo porque não se sentia bem. Achei estranho. Ela apareceu minutos depois, vindo do quintal. Olhou para mim, meio sem jeito. Eu sorri. E novamente, fingi. Tudo começou a parecer desconexo. As versões não batiam, os horários não coincidiam, mas eu ainda queria acreditar que era só a minha mente cansada, tentando encontrar lógica no que não fazia sentido. E mesmo quando as evidências se acumulavam, eu continuava defendendo os dois dentro de mim, porque admitir que eles estavam juntos seria admitir que todo o meu esforço de construir uma família tinha sido em vão. Hoje, entendo que a intuição da mulher raramente falha, mas a gente aprende, desde cedo, a duvidar dela, a silenciar, a minimizar. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu vi tudo, vi o que acontecia nos detalhes, nas pausas, nos olhares, mas escolhi não ver, porque às vezes a verdade é mais cruel do que a mentira que nos contamos para continuar de pé. E naquele momento, eu ainda queria ficar de pé. Quando ele me chamou para conversar, o tom já dizia tudo. Era aquela voz baixa, cuidadosa, que as pessoas usam quando querem te machucar, mas sem parecer cruéis. Ele me olhou nos olhos e disse: "Acho que não dá mais, a gente se perdeu." Meu corpo gelou. Eu sabia que estávamos distantes, mas ainda assim, ouvir aquelas palavras foi como tomar um soco no peito. Eu me mantive em silêncio por alguns segundos, tentando segurar as lágrimas que já estavam na garganta. Eu sabia que, a partir dali, nada mais seria igual. Minha primeira reação foi de negação. Tentei argumentar, lembrar dos nossos momentos bons, do que construímos juntos. A gente não pode tentar de novo, pelo menos por nós dois, pelos nossos filhos, mas ele estava irredutível. Não havia raiva nos olhos dele, só uma frieza serena que me feriu ainda mais. Ele já tinha decidido, e não era uma decisão de agora. Era algo que ele já vinha cultivando em silêncio. Enquanto eu tentava consertar, ele já tinha desistido. O mais cruel é que ele parecia aliviado, como se finalmente tivesse tirado um peso das costas. Enquanto eu chorava, ele respirava fundo como quem se liberta. Aquilo me esmagou. Eu me perguntava como duas pessoas que dormiram abraçadas durante anos podiam estar tão distantes agora. Eu me sentia ridícula, ingênua, como se eu tivesse vivido sozinha esse casamento nos últimos tempos, enquanto ele já vivia mentalmente uma nova vida. Nos dias seguintes, fui tentando aceitar. Os papéis do divórcio chegaram com uma rapidez que me surpreendeu. Era como se ele tivesse tudo planejado. Eu assinava as folhas tremendo, cada assinatura parecendo uma sentença de fracasso. E no fundo, ainda havia uma parte de mim que esperava que ele voltasse atrás, que me olhasse com os olhos de antes, que dissesse: "Eu me confundi, vamos tentar mais uma vez." Mas isso nunca aconteceu. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Continuei dormindo na mesma casa por mais alguns dias. A convivência era quase muda. Dividíamos o mesmo teto, como dois estranhos educados. Ele dormia no sofá. Eu, na cama. As refeições eram feitas em silêncio. Às vezes, ele saía e nem dizia para onde ia. Eu ficava ali, no vazio, tentando entender como tudo desmoronou. Às vezes chorava no banho, outras vezes só me deitava e ficava olhando para o teto, esperando que a dor diminuísse. Foi nesse período que ela voltou a aparecer com mais frequência. A nora, minha nora, chegava sorrindo, perguntando se eu precisava de alguma coisa. Mas agora eu enxergava diferente. Cada gesto dela parecia calculado. Cada palavra carregava uma tensão que antes eu não percebia. Ela andava pela casa,
como se já conhecesse cada canto, mais do que eu gostaria, e meu ex-marido, agora prestes a ser oficialmente ex, a olhava com um cuidado que me causava náuseas. O que mais doía era a sensação de ter sido deixada por último, de ter sido descartada depois de anos de dedicação, de entrega. Eu tinha me anulado tantas vezes, colocado a felicidade dele e da nossa família acima da minha. E no fim, fui a única a sair ferida. Eles pareciam prontos para seguir em frente, como se eu tivesse sido só um capítulo superado. E eu? Eu era o final sem aplausos, a mulher esquecida no rodapé da história. Fui me dando conta de que o divórcio em si não era o que mais machucava. O que realmente doía era a traição emocional. A certeza de que, mesmo ainda casado comigo, ele já tinha entregado o coração e talvez o corpo a outra pessoa. E o pior, essa pessoa fazia parte da nossa família. Alguém que eu acolhi, protegi, amei como uma filha. Era como perder dois de uma vez, um marido e uma filha. Era um luto duplo, silencioso e sem nenhum velório. Eu me sentia vazia, me olhava no espelho e mal me reconhecia. Os olhos inchados, o rosto abatido, a alma cansada. Comecei a evitar encontros, festas, até as chamadas de vídeo com amigos. Eu não queria perguntas, não queria conselhos, só queria silêncio. Queria um canto onde eu pudesse desabar, sem precisar explicar nada, porque tem dores que a gente não sabe colocar em palavras. E tem traições que só o coração entende e sofre calado. Naquela altura, eu pensava que aquele era o fundo do poço, que não havia mais o que quebrar. Mas, como a vida gosta de provar que sempre pode ser pior, ainda viria a maior facada de todas, uma que deixaria claro que o divórcio foi só o começo da minha dor. Porque o que eu descobriria logo em seguida destruiria não apenas meu casamento, mas tudo o que eu acreditava sobre amor, lealdade e família. Era uma tarde como qualquer outra, ou pelo menos eu achava que seria. Decidi voltar para casa, um pouco mais cedo, só para surpreendê-lo, talvez tentar resgatar algo que já parecia perdido. Quando me aproximei da porta do quarto, ouvi risadas baixas, mas claras. Ria ela, ria ele. Os risos estavam tão próximos, tão íntimos, que o chão sumiu debaixo dos meus pés. Eu não queria acreditar, mas não havia dúvidas. Meu corpo congelou ali, parado na soleira da porta. A visão que tive foi como um golpe direto no coração. Os dois juntos na nossa cama. Aquele lugar sagrado que eu tinha preenchido com tanto amor e tantas lembranças. Eles riam como se o mundo fosse deles, como se eu fosse invisível, como se minha dor não tivesse importância. Foi como se o tempo parasse e eu tivesse caído numa armadilha da qual não haveria escapatória. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Eu queria gritar, queria correr, queria que tudo aquilo fosse um pesadelo, mas não consegui fazer nada. Minha voz morreu na garganta. Minha vontade de chorar, de berrar, de pedir explicações, foi engolida por um silêncio que doía mais do que qualquer palavra. Meus olhos ardiam, mas eu não conseguia desviar o olhar. Aquela cena era a mais cruel e mais verdadeira de todas. Enquanto eu estava ali, petrificada, eles nem perceberam minha presença. Continuaram ali, juntos, despreocupados. Era como se minha existência fosse um detalhe, uma sombra sem valor. O rosto dela, que antes me olhava com tanta ternura e carinho, agora estava sem vergonha, coberto de uma falsidade que me cortava como uma faca. Ele, que prometeu amor e respeito, estava ali, escolhendo estar com ela em vez de mim. Minha mente girava em mil pensamentos. Como eles puderam? Por quê? O que eu fiz de errado? Será que eles planejavam isso há muito tempo? As perguntas eram muitas, mas nenhuma resposta aparecia. Eu sentia a raiva crescendo, uma mistura amarga de revolta e impotência. Eu tinha sido traída de uma forma tão profunda que nem sabia por onde começar a me recompor. Aquela cama, que tantas vezes foi símbolo de união, virou o palco da minha humilhação. Todos os momentos bons, os planos, os sonhos que construí ali, pareciam se dissolver em segundos.
Eu era uma estranha naquele quarto, naquele lar que jurava ser meu. E a pior parte, saber que aquela traição não veio de um estranho, mas de dois laços que eu acreditava serem inquebráveis. Quando finalmente consegui me mover, fui tomada por uma sensação estranha de frieza, como se meu corpo tivesse se desligado da emoção. Eu não queria que eles vissem meu sofrimento. Queria sumir dali, desaparecer da vida deles para sempre. Mas não pude, porque eu ainda tinha que enfrentar a realidade. Uma realidade que me dilacerava a cada segundo. Saí sem dizer nada, sem olhar para trás. O som dos meus passos ecoava pelo corredor vazio, enquanto meu coração sangrava em silêncio. Eu me perguntei como seria possível perdoar algo assim. Como seria possível olhar nos olhos de quem me feriu tão profundamente e fingir que nada aconteceu. Eu não conseguia imaginar meu futuro sem aquela ferida aberta. Naquele dia, eu perdi não apenas o meu marido e a mulher que eu chamava de filha. Perdi também a confiança, a segurança, a esperança de que o amor pudesse ser para sempre. Foi uma ruptura que não só separou corpos, mas despedaçou minha alma. E naquela tarde, eu entendi o que era se sentir completamente sozinha, mesmo estando cercada por pessoas. Eu ainda não sabia, mas aquele momento seria o ponto de virada da minha vida. A partir dali, eu teria que encontrar forças que eu nem sabia que tinha. Teria que reconstruir meu caminho, minha dignidade, meu amor próprio. Porque aquela traição, por mais dolorosa que fosse, não poderia ser o fim da minha história. Ela seria, sim, o começo de uma nova jornada. Depois daquele dia devastador, meu coração gritava por vingança, por justiça, por qualquer tipo de reação que pudesse aliviar a dor. Eu queria explodir, confrontar, jogar tudo para o alto, mas algo dentro de mim me segurou. Talvez fosse o medo do que viria depois, talvez fosse a vergonha, ou até uma força que eu ainda não entendia. Eu decidi calar, fingir que nada tinha acontecido, como se fosse um fantasma andando entre eles, invisível, mas atenta a cada movimento. Escolher o silêncio foi uma decisão dolorosa, mas também poderosa. Eu queria ver até onde eles iriam com a mentira. Queria saber se eles tinham coragem de continuar vivendo aquela farsa diante dos meus olhos. Era um jogo cruel, mas eu me prometi que seria a única que conheceria a verdade inteira. Eu guardaria cada gesto, cada palavra falsa, como se fossem provas invisíveis, cicatrizes que eles não poderiam apagar. Eu me tornaria uma observadora silenciosa daquilo que antes era minha vida. Cada risada forçada, cada olhar cúmplice, cada toque disfarçado, eu anotaria na minha memória. Não era só sobre a traição física, era sobre a mentira que eles construíam para esconder aquilo. E eu queria estar lá, para ver a hora em que a máscara deles cairia. Queria que eles sentissem o peso da minha presença, mesmo sem dizer uma palavra. Foi um esforço enorme manter a calma, fingir que eu estava bem. Eu sorria, respondia educadamente, fazia o papel de quem não sabia de nada. Para quem me via de fora, parecia tudo normal. Mas dentro de mim, uma tempestade se formava, cheia de raiva, tristeza e um desejo enorme de justiça. Era uma batalha silenciosa, entre o que eu sentia e o que eu mostrava, entre a verdade e a mentira que me cercava. Cada dia era uma prova de resistência. Eu evitava perguntas, não deixava transparecer meu sofrimento, e mesmo quando a vontade de explodir era grande, eu respirava fundo e mantinha o rosto sereno. Aquela decisão me dava um poder estranho, uma sensação de controle que eu não sentia há muito tempo, porque se eles acreditavam que eu não sabia, estavam se enganando. Eu sabia. E isso já era suficiente. Meus encontros com eles se tornaram verdadeiros campos minados emocionais. Cada palavra precisava ser medida, cada gesto observado com cuidado. Eu me perguntava quantas vezes eles já tinham ensaiado aquela mentira. Quantas vezes tinham trocado olhares secretos, sussurrado planos que eu não fazia ideia. Mas eu estava ali, silenciosa, pronta para registrar tudo. Era como se eu fosse uma espectadora de um filme, onde eu mesma era a vítima. Eu comecei a escrever tudo para mim mesma, para não esquecer.
As datas, os horários, as conversas que pareciam inocentes, mas que tinham um duplo sentido claro para mim. A dor de escrever aquilo era imensa, mas também era uma forma de me proteger, de não deixar aquela história escapar da minha memória. Porque eu sabia que um dia, se eu precisasse, teria todas as provas para mostrar que não estava louca, que não era paranoica. Essa escolha de fingir me fez perceber o quanto a mentira pode ser poderosa e devastadora. Eles viviam uma vida paralela diante dos meus olhos, e eu, por mais que tentasse, não conseguia mudar nada naquele momento. Mas eu decidi não ser a vítima passiva. Decidi usar o silêncio como minha arma, como um escudo invisível que os protegeria do meu grito, até o momento certo. Às vezes, eu me perguntava como alguém pode sorrir para quem está sendo enganado. Como conseguem manter essa fachada de normalidade quando carregam uma culpa tão grande? Eu via nos olhos deles aquela mistura de medo e audácia, como se estivessem desafiando minha paciência. E eu mantinha a pose, esperando o momento certo para mostrar que eu sabia de tudo, que eu estava acordada para aquela mentira toda. Naquele período, eu me reinventei como uma mulher que não cede à dor facilmente, que sabe esperar e observar, que entende que a paciência pode ser mais forte que a explosão. Eu me preparei para o que viesse, segurando a tempestade que estava dentro de mim, pronta para usar aquela dor como combustível para minha própria redenção. Porque eu sabia que, mesmo calada, eu ainda era dona da minha história. Sentar à mesa com eles era um exercício constante de controle. O cheiro da comida me invadia, mas junto vinha um gosto amargo, que nenhuma receita podia disfarçar. Eles conversavam animados, como se tudo fosse normal, como se o mundo não tivesse desmoronado em silêncio naquela casa. Eu fingia que tudo estava bem, sorria quando uma piada era contada, mas cada gargalhada deles cortava como uma faca invisível no meu peito. Naqueles momentos, eu era um fantasma entre eles. Ouvir o barulho dos talheres contra os pratos, o tilintar dos copos, os risos trocados, tudo parecia um teatro macabro, onde eu era a personagem que não sabia o roteiro. O silêncio que eu carregava era pesado, mas ninguém parecia notá-lo. Eles estavam tão envolvidos no próprio mundo que mal percebiam a tempestade que eu guardava dentro de mim. Eu me concentrava na comida para não deixar as lágrimas caírem. Mastigava devagar, tentando engolir não só a comida, mas a dor que insistia em subir pela garganta. Eles falavam sobre planos futuros, sobre coisas banais, enquanto meu coração se despedaçava. Cada palavra deles me lembrava do que eu havia perdido, de tudo que me foi roubado naquele quarto onde a traição aconteceu. Tentei buscar alguma resposta naquele olhar, alguma faísca de remorso, alguma hesitação que mostrasse que eles sentiam o peso daquilo. Mas tudo que eu via era cumplicidade e indiferença disfarçada. Eles conversavam com a naturalidade de quem não fez nada errado. E eu ali, engolindo a injustiça de um silêncio que gritava mais alto que qualquer acusação. As conversas se tornaram quase ensaiadas, como se eles tivessem combinado o que dizer para manter a aparência de normalidade. Eu participava do diálogo, mas minha mente estava em outro lugar, calculando cada palavra, cada gesto, tentando me proteger daquele abismo emocional. Porque naquele momento, a dor não podia transparecer. Ela tinha que ser uma máscara que eu usava para sobreviver. Quando eles riam das piadas que contavam, eu sentia a distância crescer. Não era só física, era uma distância que atravessava o coração, que isolava minha alma em uma ilha de tristeza e solidão. Eu queria gritar, chorar, sair dali correndo, mas me mantinha firme, porque, de algum jeito, eu precisava mostrar para mim mesma que ainda estava ali, que ainda existia, mesmo que machucada. Houve um jantar em que, por um momento, senti que poderia explodir. Eles trocaram olhares e risadas secretas enquanto eu fingia comer. A vontade de jogar o prato na parede e sair gritando era enorme, mas eu respirei fundo e sorri. Porque naquele instante, minha dignidade era a única coisa que eu podia manter intacta, mesmo que meu coração estivesse em pedaços. Eu comecei a notar detalhes que antes não via.
o jeito como ela ajeitava o cabelo, como ele sempre pegava o prato dela primeiro, como falavam baixinho sobre coisas que eu não fazia parte. Cada gesto parecia uma provocação silenciosa, um lembrete cruel do que eu já sabia, mas fingia não enxergar. Era como estar em uma festa, onde você é a única pessoa que sabe que tudo está errado. O peso daquilo tudo me cansava profundamente. Depois das refeições, eu sentia uma exaustão física e emocional que me fazia querer sumir do mundo. A casa, que antes era um lar, agora parecia uma prisão, onde eu vivia o pior dos pesadelos. E o mais doloroso era que eu não podia fugir, porque ali ainda estavam as memórias, os laços e a promessa não cumprida de um amor que um dia existiu. Naqueles últimos momentos juntos, eu percebi que não havia mais volta. Aquele jantar não era apenas uma refeição, era o fim de tudo. E mesmo com a dor dilacerando meu peito, eu me preparei para o que viria depois, para a solidão, para a reconstrução, para o reencontro comigo mesma. Porque no fundo, eu sabia que aquele capítulo estava chegando ao fim, e que o próximo seria minha chance de renascer. Chegou o dia da assinatura dos papéis. Um dia que eu esperava há tanto tempo e, ao mesmo tempo, temia. A mesa estava posta com papéis, canetas e uma frieza que parecia tomar conta de tudo ao meu redor. Assinar aquele documento era mais que um ato burocrático. Era o fim oficial daquilo que um dia chamamos de família. Sentei ali, com as mãos tremendo, consciente de que nada seria igual dali para frente. Quando peguei a caneta, senti um peso esmagador no peito. Era como se eu estivesse enterrando um passado inteiro. Um passado feito de sonhos, promessas, risos e lágrimas. Cada assinatura era um adeus silencioso, uma renúncia que me doía profundamente, mas que eu sabia ser inevitável. E eu queria que aquele momento fosse o último, a última página de um capítulo que, infelizmente, só me trouxe dor. Enquanto eu assinava, ele olhava para mim com um olhar distante, quase alheio, e do meu lado, ela estava ali, com um sorriso frio, segurando a mão dele, como se fossem um só corpo, uma só alma. Aquilo me cortou de uma forma que eu não esperava. A indiferença deles era uma afronta, um tapa na minha cara, como se tudo aquilo fosse normal, natural, sem nenhuma sombra de culpa ou arrependimento. Eu tentei manter a compostura, mas as lágrimas ameaçavam cair. Era difícil não deixar transparecer o que eu sentia por dentro. Assinar aqueles papéis era aceitar que minha vida mudaria para sempre. Que o lar que eu construí, com tanto esforço, estava desmoronando diante dos meus olhos. E que no centro daquela ruína estavam ele e ela, de mãos dadas, sorrindo para um futuro onde eu não tinha mais espaço. Foi uma sensação de vazio total. O silêncio na sala era pesado, quase ensurdecedor. Ninguém falou nada depois da assinatura. Apenas nos levantamos e eles saíram de lá juntos, lado a lado, como se estivessem comemorando uma vitória. E eu fiquei para trás, segurando as sobras do que restou. O cheiro dos papéis, o som da caneta na mesa, tudo parecia gritar que aquela era minha despedida final. Enquanto eles caminhavam para fora, eu vi os olhares cúmplices trocados entre eles. Era como se eu fosse invisível, um detalhe insignificante naquele cenário. Eles não demonstravam nenhuma sombra de remorso ou vergonha. Ao contrário, carregavam uma confiança que me deixou sem palavras. Era a confirmação de que eu tinha sido deixada de lado, não só pelo meu marido, mas também pela mulher que eu tinha acolhido como filha. Naquele momento, entendi que o divórcio não era só o fim do casamento. Era o fim de uma era da minha vida, o fim da mulher que eu fui antes da traição, da mentira e da dor. Era o momento de aceitar que tudo aquilo tinha acabado e que eu precisava encontrar forças para recomeçar, mesmo que não soubesse como ainda. Era um adeus carregado de amargura, mas também de um fio tênue de esperança. Voltei para casa sozinha, carregando um peso que parecia esmagar minha alma. O barulho dos meus passos no chão frio ecoava pela casa vazia. Cada cômodo parecia lembrar os momentos felizes que se perderam para sempre. Eu olhava para as paredes, para os móveis, e via uma casa que tinha sido um lar.
e que agora era apenas um espaço vazio, cheio de lembranças dolorosas. Naquele dia, prometi a mim mesma que não seria mais a mulher que aceitou tudo calada, que aquela assinatura não significava minha derrota, mas o começo da minha libertação. Eu sabia que a estrada seria longa, que a dor ainda viria em ondas, mas também sabia que eu precisava me levantar e seguir em frente, porque, por mais que eles tivessem saído de mãos dadas, eu ainda tinha meu próprio caminho para trilhar. E assim, enquanto eles partiam juntos para uma vida nova, eu fiquei ali, no meio dos pedaços quebrados da minha antiga vida, com a dor estampada no rosto, mas com uma determinação silenciosa, crescendo dentro de mim. Eu não sabia ainda como seria o futuro, mas sabia que, a partir daquele dia, eu não seria mais a mesma, e que minha verdadeira jornada, de recuperação e amor próprio, estava só começando. Os dias que se seguiram à assinatura foram uma sequência interminável de silêncio. Não aquele silêncio confortável, que acalma e traz paz, mas o silêncio opressor da ausência. Eu esperava uma ligação, uma mensagem, qualquer sinal de preocupação, mas nada veio. Era como se eu tivesse desaparecido do mapa, como se tudo que eu representava tivesse sido apagado de uma hora para outra. As pessoas que antes se aproximavam com sorrisos e palavras de conforto, agora evitavam meu olhar. Eu sentia o peso do esquecimento no ar, a indiferença dos que não sabiam o que dizer, ou talvez não quisessem se envolver. Eu estava sozinha numa multidão. Minha dor era invisível para todos, menos para mim mesma, que carregava aquele vazio com um nó na garganta que não se desfazia. Não recebia mais convites para encontros. Não havia mensagens perguntando se eu precisava de ajuda ou apenas companhia. O telefone ficava mudo, como se minha existência tivesse sido silenciada. Eu me sentia descartável, uma peça quebrada que ninguém queria juntar. E essa sensação era mais cruel do que qualquer palavra dita ou gesto ríspido. No silêncio da minha casa vazia, eu enfrentava a pior companhia, a minha própria mente. Pensamentos acelerados, dúvidas incessantes, lembranças dolorosas que não me deixavam em paz. Era um turbilhão de emoções que me consumia e que eu não sabia como controlar. À noite, o choro vinha sem aviso, sem pausa, sem trégua. Eu estava sozinha com a minha dor. Tentei buscar refúgio nas rotinas diárias, no trabalho, nas tarefas que me distraíssem. Mas era impossível fugir do sentimento de abandono. A sensação de ser invisível e irrelevante me acompanhava aonde eu fosse. Eu me perguntava se um dia voltaria a sentir que pertenço a algum lugar, que alguém se importa de verdade. As redes sociais, que antes eram uma janela para a vida dos outros, agora eram um espelho cruel do que eu não tinha mais. Conexões, carinho, presença. Ver fotos felizes de outras famílias me fazia sentir um misto de inveja e tristeza. Eu sabia que não podia me comparar, mas o vazio era tão grande que era impossível não me sentir ainda mais só. Não foi fácil admitir para mim mesma que a solidão não era passageira, que não era algo que eu poderia simplesmente superar com um pouco de força de vontade. Era uma ferida profunda, uma ausência que corroía os dias e as noites. E aceitar isso foi um dos passos mais difíceis da minha recuperação. Por mais que o mundo continuasse girando, eu me sentia parada no tempo, presa naquele momento de dor e perda. Era como se o vazio tivesse criado uma bolha ao meu redor, isolando-me de tudo e de todos. Eu sabia que precisava sair dali, mas não conseguia encontrar a força para romper aquela barreira invisível. E foi nesse silêncio esmagador que comecei a me ouvir de verdade, a escutar as minhas próprias necessidades, medos e desejos, a perceber que, apesar da dor, eu ainda estava ali, que por mais frágil que me sentisse, havia uma centelha de vida dentro de mim que precisava ser cuidada. Foi o começo de um caminho lento e solitário para a reconstrução. Naquele momento de solidão, eu entendi que, antes de me permitir amar alguém novamente, eu precisava reencontrar o amor que havia perdido. O amor por mim mesma. A jornada seria longa, cheia de altos e baixos,
mas eu estava decidida a não deixar que a dor me definisse. Eu precisava me reencontrar, no meio daquele silêncio. O recomeço não foi explosivo, não teve grandes declarações, nem gestos dramáticos. Foi um processo lento, quase invisível para quem olhava de fora. Comecei aos poucos, com passos pequenos, que pareciam insignificantes, mas que carregavam uma força enorme dentro de mim. A cada dia, eu redescobria um pedaço de mim que a dor tinha escondido. Aprendi a cuidar de mim de uma forma que nunca tinha feito antes. Pequenos hábitos que antes passavam despercebidos se tornaram meus aliados. Preparar uma comida gostosa, cuidar da pele, olhar no espelho sem medo. Cada gesto era um ato de amor próprio. Uma forma silenciosa de dizer que eu ainda valia a pena, que minha vida tinha valor, mesmo que tivesse sido machucada. Andar pela casa sem medo foi uma das maiores conquistas daquele período. O espaço que antes parecia tão cheio de lembranças dolorosas, aos poucos, foi se tornando um território onde eu poderia existir novamente. Eu não precisava mais esconder minha presença. Não precisava mais fugir da minha própria história. A casa passou a ser um refúgio, e não mais uma prisão. Dormir sozinha foi outra vitória silenciosa. No começo, era difícil encarar a cama vazia, o silêncio da noite que parecia gritar. Mas, com o tempo, aprendi a aceitar aquela ausência como parte da minha nova realidade. Não sentia mais culpa por estar ali. Só para mim. Era o meu espaço, o meu descanso, o meu momento de paz. Não, eu não perdoei. Não porque não tivesse vontade, mas porque entendi que o perdão não era uma obrigação. Era um passo que talvez eu um dia pudesse dar, mas que naquele momento não fazia parte da minha cura. Perdoar não significava esquecer, nem aceitar a dor. Era uma decisão que só poderia ser tomada quando eu estivesse pronta, e naquele momento eu não estava. Mas também não me destruí por dentro. Decidi que a dor não seria meu fim, que mesmo ferida, eu poderia me manter de pé. Essa escolha foi o que me salvou. Foi o que me permitiu seguir em frente, ainda que aos trancos e barrancos, ainda que com lágrimas escondidas. Eu sobrevivi, e isso já era uma vitória gigantesca. Eu comecei a me cercar de coisas que me faziam bem. Música, livros, passeios ao ar livre, pequenas alegrias que antes eu ignorava, mas que agora tinham um significado novo e profundo. Era como se eu estivesse reconstruindo um mosaico quebrado, peça por peça, dando forma a uma nova versão de mim mesma. O caminho não foi linear. Houve dias em que a tristeza voltava, em que o passado parecia gritar mais alto. Mas eu aprendi a aceitar esses momentos como parte da jornada, sem me culpar ou me afundar. Eles vinham e iam, e eu continuava aqui, firme, seguindo o meu ritmo, honrando minha própria luta. Eu não precisava mais da aprovação de ninguém para ser feliz. Minha felicidade passou a ser uma escolha diária, mesmo que pequena. Um passo, um sorriso, um respiro fundo. E, aos poucos, esse conjunto de pequenas vitórias começou a transformar minha vida, trazendo uma esperança realista, que não ignora a dor, mas que acredita na possibilidade de renascimento. Naquele silêncio, naquele recomeço quase invisível, eu encontrei uma força que nunca imaginei ter. Uma força que não precisava gritar, que não precisava de holofotes, mas que brilhava intensamente dentro de mim. Eu ainda estava em reconstrução, mas já não era mais a mesma mulher que foi traída e abandonada. Eu estava pronta para me reencontrar, para ser feliz de novo, no meu tempo, do meu jeito. Antes de encerrar essa história que marcou minha vida para sempre, quero te fazer uma pergunta, que talvez doa, mas que também pode abrir caminho para a cura. Você já foi traída por alguém que chamava de família? Alguém em quem você confiava, que fazia parte do seu mundo, e que acabou te machucando de uma forma que você nunca imaginou? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinha. Muitas vezes, a gente finge que não vê o que está acontecendo, por medo de desmoronar. Fingimos que tudo está bem para manter as aparências, para proteger nosso coração ferido. Eu mesma passei por isso, escondendo minha dor para não ser destruída por dentro. E sei que muita gente aí do outro lado também já viveu essa luta silenciosa.
Por isso, quero te convidar a compartilhar sua história aqui nos comentários. Não importa se é recente ou do passado, se foi uma traição, uma mentira, um abandono. Cada relato tem o poder de acolher outra pessoa que está passando pelo mesmo. Porque a dor compartilhada, no fundo, dói menos. E aqui, ninguém julga, ninguém ignora. Aqui a gente escuta, entende e abraça. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Às vezes, o simples ato de colocar para fora o que está preso dentro do peito já é um grande passo para a libertação. E mesmo que pareça difícil, saiba que existe um caminho para a cura. Eu estou aqui e quero que saiba que você também pode encontrar sua força, sua voz, seu caminho de volta para si mesmo. Essa história que contei não é só sobre dor e traição. É sobre resistência, sobre a capacidade humana de se reerguer mesmo depois do pior. É sobre redescobrir o amor próprio, sobre reconstruir uma vida que valha a pena. E, principalmente, é sobre entender que a gente não precisa passar por isso sozinho, que a comunidade, a empatia e o acolhimento são forças poderosas. Por isso, deixo aqui um convite de coração aberto. Se você se identificou com essa história, se já sentiu essa dor, se quer compartilhar algo que só você sabe, escreva nos comentários. Sua voz pode ser a luz para alguém que está na escuridão. Sua experiência pode transformar a jornada de outra pessoa, dando esperança onde parece não haver mais. Eu sei que falar sobre essas coisas não é fácil, mas às vezes é exatamente o que a gente precisa para começar a cicatrizar as feridas. Aqui, este espaço é para acolher sua verdade, para permitir que você seja ouvido e visto, sem julgamentos, sem pressa, só com respeito e humanidade. Porque a gente merece isso, merece ser tratado com amor, mesmo nas horas mais difíceis. Então, eu te pergunto mais uma vez: qual foi o momento que mais te marcou numa traição? Como você lidou com essa dor? O que você aprendeu sobre si mesmo? Quero muito ler suas histórias, suas reflexões, seus aprendizados. Juntos, podemos construir uma rede de apoio que transforma sofrimento em força. Obrigado por estar aqui comigo até agora, por permitir que eu compartilhasse essa parte tão íntima da minha vida. Espero que essa história tenha tocado seu coração, que tenha feito você se sentir menos só. Porque no final das contas, é isso que importa: sentir que a gente não está sozinho, que somos parte de algo maior, uma comunidade de pessoas que se entendem e se apoiam. Fique à vontade para comentar, compartilhar, se conectar. Sua participação é o que dá vida a esse canal, o que transforma essas histórias em pontes entre pessoas. E lembre-se, por mais difícil que seja, sempre há um caminho para a luz. E essa luz começa quando a gente escolhe se permitir ser ouvido. Eu espero te ver nos comentários.